tempo está próximo. É em tua casa que celebrarei a Páscoa com meus discípulos. Os discípulos fizeram o que Jesus tinha ordenado e prepararam a Páscoa. Ao declinar da tarde, pôs-se Jesus à mesa com os 12 discípulos. Portanto, aqui tinha Judas, 12 discípulos. Durante a ceia disse: em verdade vos digo, um de vós me há de trair. Com profunda aflição, cada um começou a perguntar: sou eu, Senhor? Respondeu ele: aquele que pôs comigo a mão no prato, esse me trairá. O filho do homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o filho do homem é traído. Seria melhor para esse homem que jamais tivesse nascido. Judas, o traidor, tomou a palavra e perguntou: mestre, serei eu? Sim, disse Jesus. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu-o, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomou depois o cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Digo-vos, doravante não beberei mais desse cálice, desse fruto da vinha, até o dia em que beberei de novo convosco no reino de meu Pai. Palavra da salvação. Dê um beijo na sua Sagrada Escritura, na Palavra de Deus. O que Jesus pega em suas mãos? Pão e vinho. Por que Jesus pega pão e vinho? Nós vamos encontrar uma das respostas no livro do Gênesis, capítulo 14. Guarda aí o livro de Mateus, que você vai voltar várias vezes para Mateus, tá? Guarda Mateus 26 e vamos para Gênesis 14. Por que Jesus utiliza-se do pão e utiliza-se do vinho? São Jerônimo nos diz: assim como Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, havia prefigurado Cristo, oferecendo pão e vinho, assim também Jesus o exemplificou com seu verdadeiro corpo e sangue. Gente, preste atenção, que coisa linda. Melquisedeque, sacerdote do Antigo Testamento, ofereceu a Deus pão e vinho. E isto foi um gesto profético. Então Jerônimo ensina para nós que não apenas Jesus está repetindo o símbolo de Melquisedeque, não, mas ele realiza profundamente este mistério. Gênesis 14, versículo 18. O que está escrito aí? Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, mandou trazer o quê? Pão e vinho. Olha o que o sacerdote do Antigo Testamento oferece a Deus. Já era uma profecia, era profético. Agora o verdadeiro e único sacerdote, Jesus Cristo, vai também pegar o pão e o vinho e vai transformar em seu corpo e seu sangue. Mateus 26,
Mateus 26, versículo 20. Mateus 26, versículo 20. O que está escrito aí? Ao declinar da tarde, pôs-se Jesus à mesa com os 12 discípulos. São João Crisóstomo diz que ao cair da tarde é o sinal da plenitude dos tempos, de que agora as coisas chegavam ao fim. Ao cair da tarde, a plenitude dos tempos, agora as coisas estão chegando ao seu fim derradeiro. Ele tomou o pão e deu graças para nos ensinar como devemos celebrar este sacramento e mostrar que ele não vai à paixão contra a sua vontade. Se a figura mosaica apontava para a libertação do cativeiro, quanto mais a verdade que ele encerrará, libertará todo mundo. Preste atenção, o que está acontecendo na ceia judaica? Na ceia judaica, eles estão celebrando a libertação do Egito. Na ceia judaica, a morte do cordeiro significa a passagem da escravidão para a liberdade. Portanto, muito mais agora com Cristo está acontecendo a passagem da escravidão para a liberdade. Ele está para ser entregue em benefício de toda a raça humana. É por isso que ele não instituiu o sacramento antes deste momento. Diga comigo, a Santa Ceia é a verdadeira Páscoa. A passagem da escravidão para a liberdade. Meu irmão e minha irmã, toda vez que você celebra a missa, você está celebrando a nova aliança. Toda vez que você participa e celebramos a Santa Missa, nós estamos celebrando e nos recordando da nossa libertação. Um Deus que nos amou, um Deus que deu a vida por nós. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo de 4 a 5. Mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, que nasceu de uma mulher, e nasceu submetido a uma lei, a fim de remir o que estavam sob a lei, para que recebêssemos a sua adoção. Veja, na plenitude dos tempos. Por isso, Mateus, ao cair da tarde, São João Crisóstomo entende isso como a plenitude dos tempos. Deus enviou o seu Filho para que recebêssemos, para remir os que estavam sob a lei. Orígenes diz o seguinte: o cálice foi tanto consumido quanto derramado. Foi consumido pelos discípulos, mas foi derramado para a remissão dos pecados. Derramado para a remissão dos pecados cometidos por aqueles que o bebem. Se deseja saber em que sentido foi derramado, eu peço que você abra a sua Bíblia agora, em Romanos, capítulo 5, versículo 5. Romanos, capítulo 5, versículo 5. Olha que bonito isso que Orígenes está dizendo. O cálice foi tanto consumido quanto derramado. E o que significa que o cálice foi derramado? Romanos capítulo 5, versículo 5. Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Toda vez que você comunga o corpo de Cristo, o amor de Deus é derramado no teu coração.
Toda vez que você comunga o corpo de Cristo, é o amor de Deus que está se derramando sobre nós. E é verdade ou não é que nos sentimos amados depois da comunhão, depois de uma missa, sim ou não? Então na comunhão eucarística, Deus está se derramando sobre mim, o amor de Deus está sendo derramado, porque não há maior amor do que aquele que dá a vida, e Eucaristia é uma entrega. Isto é o meu corpo que é dado, entrega, é dado por vós. Um dos maiores gestos de amor, minha gente, é a Eucaristia. Jesus ter deixado a Eucaristia é o sinal perpétuo do amor de Deus por nós. A cruz é a verdadeira prova de amor, e a missa é a atualização dessa cruz, é a memória dessa cruz, é a memória deste amor, é a memória deste mistério. Então quando nós vamos à missa, nós vamos para quê? Para celebrar a memória da morte do Senhor. Ou seja, nós vamos para celebrar a memória do amor de Deus por nós. Um amor derramado. Não ficou nenhuma gota de sangue. O amor de Deus foi derramado. Diga comigo, obrigado, Jesus, por tanto amor. Orígenes continua: se o sangue da aliança foi derramado em nossos corações para a remissão de nossos pecados, então pelo derramamento daquele sangue potável em nossos corações, todos os pecados cometidos no passado serão remidos e limpos. Olha que bonito, é um sangue que é derramado para te purificar. Deixa eu falar uma coisa importante para você: a missa te purifica, a hóstia consagrada nos lava, a hóstia consagrada nos purifica. Do que, Frei? Do nosso pecado. Saímos de cada missa mais purificados, saímos de cada Eucaristia mais purificados, saímos de cada Eucaristia mais santificados. Ora, se não acreditamos nisso, eu não sei por que comungamos. Eu comungo para me unir ao meu Cristo, e portanto toda vez que eu me uno a Cristo, Ele me perdoa, Ele me santifica. E durante toda a missa a gente vai pedindo perdão. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Logo no início da missa: Senhor, tende piedade de nós. Cristo, Senhor. Não é possível que você não acredite então que na missa Deus está te purificando. Por isso, quanto mais missa você participar, melhor. Por isso, quem puder ir na missa diária, melhor. Porque assim como você precisa de ao menos um banhozinho por dia para ser bom para você, viu, e para os outros. Um banhozinho por dia. Imagina o banho que a nossa alma precisaria. Se o nosso corpo precisa ao menos de um banho por dia, a nossa alma também precisa. E a Eucaristia é banho, é um derramamento de amor. O amor de Deus foi derramado em nossos corações. Abra sua Bíblia, vamos comprovar isso em Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9. Versículo 14. Hebreus capítulo 9, versículo 14. O que está escrito aí? Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu como vítima sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortais para o serviço do Deus vivo. Olha que bonito, o livro de Hebreus está dizendo: o sangue de Cristo não vai nos purificar? Vai.
O sangue de Cristo purifica você. O sangue de Cristo purifica a sua consciência. Amém? Mateus 26, 28. Mateus 26, 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. São João Crisóstomo diz: porque esse sacramento foi instituído na época da Páscoa, para aprendermos que Ele é o doador da lei, e que as coisas anunciadas na lei se cumprem nele. Gente, olha que bonito. Aquilo que os judeus celebravam no Antigo Testamento não se cumpriu lá, está se cumprindo em Jesus. O sangue de cordeiro, de animal, não perdoava pecados. O sangue de animais mortos não eram capazes de expiar o pecado humano. O que se celebrava lá atrás, na verdade está acontecendo só agora em Jesus Cristo. O Antigo Testamento então era uma figura das coisas futuras. Ele é a verdade delas. Jesus Cristo é a verdade. Nele todas as profecias se realizam. Portanto, para nós, não tem como a gente ler o Antigo Testamento sem Jesus Cristo. Por que muita gente não consegue entender Bíblia, e principalmente fatos do Antigo Testamento? Porque muita gente está lendo o Antigo Testamento sem o olhar em Jesus. Você só consegue entender o Antigo Testamento olhando para Jesus. Sem Cristo, você não consegue entender o Antigo Testamento. Por quê? Porque é nele que tudo chega à sua perfeição. Abra a sua Bíblia. Guarda aí Mateus, mas guarda a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10, versículo 1. Hebreus, capítulo 10, versículo 1. A lei, por ser apenas a sombra dos bens futuros, não sua expressão real, é de todo impotente para aperfeiçoar. Olha que coisa linda. A lei de outrora era impotente para aperfeiçoar aqueles que assistem aos sacrifícios que se renovam indefinidamente cada ano. Ou seja, o que purifica você é o sangue de Cristo. É o sangue do Cordeiro. Por isso que João Batista vai olhar para ele logo no início do ministério de Jesus. João Batista olha para Jesus e fala: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Gente, olha que bonito. João Batista é o profeta que tem um pé no Antigo Testamento e um pé no Novo Testamento. Ele inaugura o Novo Testamento, João Batista. E João Batista, olhando para Cristo, ele diz para o seu povo: Ele é o verdadeiro Cordeiro que vai tirar o pecado do mundo. Ou seja, João Batista já estava dizendo: tudo aquilo que nós celebramos antes não deu conta, tudo aquilo que nós celebramos ontem foi impotente, tudo que nós celebramos anteriormente não resolveu o nosso problema, mas Ele vai resolver todos os problemas, Ele vai perdoar os nossos pecados. Isso é maravilhoso. Diga comigo: Jesus é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Orígenes, ou melhor, vamos agora para Marcos, porque esse mesmo evangelho é narrado em Marcos também. Marcos capítulo 14, versículo 22. Marcos 14, 22. O que está escrito aí?
Durante a refeição, Jesus tomou o pão e depois de o benzer, partiu e deu-lhe dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Orígenes diz assim: aquele pão que Deus, o Verbo, declara ser seu próprio corpo, é o Verbo que nutre as almas. Então preste atenção, o corpo de Cristo alimenta a tua alma. O corpo de Cristo não é para alimentar o teu corpo. Para alimentar o corpo você come sua feijoada, sua buchada. Eu não como isso não, pelo amor de Deus. Não aguento. O que você come para alimentar? O que você comeu hoje para alimentar seu corpo? Um arrozinho, um feijãozinho. A sua alma não se alimenta de arroz. A sua alma não se alimenta de feijão. A sua alma não se alimenta de pizza, de hambúrguer. A sua alma se alimenta de coisas espirituais. Veja, a Eucaristia, o corpo de Cristo, ele serve para alimentar o quê? A sua alma, nutrir a sua alma. Por isso que a missa fortalece sua alma. Está fraco? Visite a Eucaristia. Está fraco? Vá para a Santa Missa, porque a missa vai alimentar sua alma. A missa vai te dar força espiritual. A Eucaristia é alimento que nutre a alma. O Verbo que procede de Deus, o mesmo pão que provém do pão vivo, posto em nossa mesa, aquela bebida que Deus, o Verbo, diz ser o seu sangue, é o Verbo que traz refrigério e que alegra o coração. Então, assim como o vinho alegra o coração, nós podemos dizer que o sangue de Cristo na missa é para alegrar o nosso coração. É para tirar as nossas tristezas. É para tirar as nossas angústias. É para tirar as nossas aflições. Diga comigo: eu preciso da Eucaristia.